fala em prevenção do câncer de pele, a principal maneira de se prevenir é evitar a exposição excessiva ao sol, evitar a exposição, especialmente em horários de pico, né, no período ali das 10 da manhã às 3 da tarde. É recomendado o uso de protetor solar diariamente nas áreas expostas, num fator pelo menos 30, então 30 ou maior. O ideal é que a gente tenha um uso regular, ele no dia a dia, pelo menos rosto, braços, e situações de praia, piscina, de mais exposição, utilize no corpo também. E a gente precisa se lembrar das reaplicações, né? O ideal é que esse protetor ele seja reaplicado mais ou menos de 3 em 3 horas. E situações de praia, de piscina, que a gente fica na água, ou se eu faço algum esporte, tenho muito suor, esse protetor ele vai durar menos, né? Então, após sair ali da água, o ideal é que seja feita a reaplicação. Situações em que a gente vai fazer uma atividade física ao ar livre, um cuidado interessante também são as roupas com proteção UV, uso de chapéus, de bonés, e a gente percebe ao longo do tempo aí uma incidência de raios ultravioletas cada vez mais intensa. E isso faz com que as pessoas de todos os fototipos, quando a gente fala em fototipo, existe uma classificação numérica, uma escala que a gente chama de escala de Fitzpatrick, que classifica a reação de cada pele quando exposta ao sol. Então, o fototipo 1, a gente fala que é aquela pessoa que se queima sempre, e que nunca bronzeia, não adianta ela estar no sol. Aí conforme a gente vai seguindo ali para o fototipo 2, 3, a gente vai sempre aumentando. Quanto mais alto o fototipo, mais essa pessoa se bronzeia e menor é a chance dela se queimar. Os fototipos 1 e 2, que são as pessoas com pele clara, cabelos loiros, ruivos, olhos claros, pessoas com sardas, são as pessoas que têm maior risco de melanoma, mas todos os fototipos devem estar protegidos, devem ter o hábito de usar protetor solar. Então, mesmo os fototipos mais altos, as pessoas com pele morena, negra, também têm que usar o protetor solar com regularidade. Não é porque a sua pele não queima que ela não tem o risco do câncer de pele. A recomendação é para todos. Outro ponto de atenção importante é com relação aos raios UV daquelas câmeras de bronzeamento artificial. O bronzeamento artificial, ele também aumenta muito a chance de câncer de pele do tipo melanoma, e ele é proibido no nosso país desde 2009, mas a gente sabe que é algo que as pessoas continuam às vezes realizando, buscando, e que tem locais que oferecem. Múltiplas queimaduras solares é um fator bem importante para melanoma também. A gente tem que lembrar ali que essas queimaduras solares, elas se iniciam desde a infância, e tem até estudos que mostram a queimadura solar na infância aumentando a incidência de melanoma na vida adulta. Então, esse cuidado com a exposição ao sol, com o uso de protetor solar, tem que ser iniciado desde a infância, mas a gente precisa ter atenção de que quando a gente fala desse público infantil, o uso de protetor é a partir dos 6 meses. Antes dos 6 meses, os bebês menores que 6 meses ainda não devem utilizar protetor solar. A proteção ela é só física, só de barreira. Então, o uso ali de roupinhas, de guarda-sol, de bonés, o uso do protetor em si se inicia a partir dos 6 meses. Nesse público, o ideal
é utilizar o protetor direcionado para a faixa etária infantil, né? E a proteção solar deve seguir ali até a vida adulta. Quando a gente fala de prevenção também, a gente tem que pensar que os exames periódicos, eles entram de maneira importante aí para prevenir o melanoma. Então, claro que a gente tem que se observar em casa, observar as nossas pintas, seguindo aquela regra do ABCD que a gente conversou, com os sinais que a gente tem que ficar atento nas nossas pintas, mas é importante também que a gente seja examinado por um médico, idealmente por um médico dermatologista, uma vez ao ano. Claro que as pessoas que têm essas características aí da pele muito clara, muitas pintas e especialmente história familiar de melanoma, tem que seguir essa recomendação mais à risca. E uma outra coisa que entra da prevenção, esse público que tem muito risco de melanoma, ele tem também um tipo de exame de acompanhamento, que depois a gente vai explicar mais detalhadamente, que é o exame de mapeamento de nevos. A gente chama de mapeamento de nevos por dermatoscopia, que é um exame que ele faz um registro fotográfico com fotos padronizadas do padrão das pintas, para que a gente consiga observar ao longo do tempo se essas pintas tiveram algum tipo de evolução, de crescimento, de mudança de padrão. A evolução, a mudança, ela é sempre uma característica ruim. A gente quer que na vida adulta que as pintas sejam estáveis, que elas sejam regulares, que elas não tenham crescimento. Se a gente observa em um adulto, em uma pessoa já mais velha, que aquilo está mudando, que aquilo está evoluindo, isso é um ponto de atenção importante. E aí esse exame de mapeamento para o público de mais risco, ele é recomendado justamente para conseguir fazer esse acompanhamento de maneira mais objetiva. Outro cuidado que a gente deve tomar é com relação àquelas câmaras para secagem de unhas em gel, alongamento de unhas, que também emitem radiação ultravioleta e que tem aumentado bastante os casos de melanoma ungueal. Muita gente não sabe que a gente pode ter câncer de pele se manifestando nas unhas. É importante a gente observar ali nas unhas, porque no caso de melanoma ungueal, a apresentação é como se fossem listras escuras nas unhas. A gente chama essas listras escuras de melanoníqueas, e que aparecem normalmente em um único dedo, né? Tem pessoas que às vezes por questões raciais podem ter em várias unhas, mas quando é algo de surgimento recente, que aparece em uma única unha, também tem que ser um ponto de atenção.